Amém? Vamos ainda ter mais um momento de intercessão. E eu quero orar com os irmãos, colocando a nossa vida na presença do Pai. E se por um acaso você veio com o coração desejoso da bênção do Senhor, de uma palavra de conforto, de consolo, ou você precisa da orientação de Deus para resolver uma situação, e nós vamos então fazer isso, colocar diante do Senhor a sua vida, o seu clamor. Sabe, você tem buscado dele refrigério para a alma, a cura da enfermidade física. A Bíblia diz que nós temos livre acesso ao Pai por Jesus. Se você está nessa condição, você vai ficar em pé comigo e nós vamos orar, colocando diante de Deus a nossa vida, nosso clamor, entregando para Ele as nossas decisões, questionamentos, dizendo para Ele que Ele é o Senhor da nossa vida, em todos os sentidos. Pai amado, te louvamos porque temos a oportunidade, o privilégio de estar na Tua presença, buscando ao Senhor, direcionando a nossa voz em cântico, em adoração, porque Tu és maravilhoso, santo, santo, santo é o Senhor, digno de receber a honra, a glória, o louvor, e crendo, ó Pai, na Tua soberania e majestade, graça e misericórdia, é que nós colocamos cada vida que aqui está diante do Senhor, seja qual for a necessidade, que o Senhor possa ministrar nesses corações, trazendo cura para aqueles que estão enfermos, ó Pai, no nome de Jesus, refrigerando, trazendo alegria, harmonia para a alma daquele que está aflito, cansado, porque a Tua palavra nos diz para que nós possamos ir até o Senhor e colocar diante do Senhor as nossas necessidades e ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Cuida, Pai, do Teu povo, Senhor, de cada família, cada mãe que aqui está, cada pai, cada filho, todos nós declaramos a nossa total, completa dependência do Senhor. O Senhor é sobre nós, o Senhor cuida de nós, nós confiamos na Tua provisão, no Teu sustento, na Tua bênção sobre a Tua igreja. Aqueles que não puderam estar, alguns viajaram, outros estão enfermos, que eles também sejam visitados pelo Senhor nessa noite de um modo muito especial. É o que clamamos, orando, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, querido irmão. Aos nossos visitantes que vieram após a apresentação, muito obrigado por sua presença. Deus te abençoe. As nossas atividades continuam dentro da normalidade. Quarta-feira às 19h30, domingo pela manhã escola bíblica e domingo às 19h30 horas, culto de adoração a Deus. Lucas capítulo 23. Abra sua Bíblia para que possamos refletir, estudar nesse texto de Lucas 23, dos versículos 33 a 43. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 33 a 43. Olha quem está do seu lado, que porventura está sem Bíblia, empreste a sua Bíblia para ele ou para ela, para que eles possam ler a palavra, acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Eterno. Lucas 23, 33 a 43. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando:
Salvou os outros, pois agora salva-se a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo-lhe vinagre. E provocaram: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbrajava insultos contra ele, dizendo: não és tu Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine na leitura e agora a interpretação da sua palavra. Amém? Domingo passado, nós estudando esse episódio mais à luz do que escreveu João, o evangelista, capítulo 19, de 1 a 30, nós vimos a crucificação de Jesus como cumprimento de Deus, do seu decreto, do seu objetivo de salvar o seu povo através da morte expiatória, propiciatória, substitutiva de Jesus Cristo. E nós aprendemos, tentamos entender duas frases que foram fundamentais para que se cumprisse, ou que demonstrasse o cumprimento de todo esse projeto de Deus na eternidade para salvar o homem. É quando Jesus disse: tenho sede, versículo 28, e versículo 30, quando Jesus disse: Pai, está consumado. A gente conversou sobre isso, na expectativa de entender que, naquele momento, Jesus estava dizendo para Deus que havia consumado todo o seu ideal, o tetelestai, né? O objetivo, a meta estabelecida na eternidade da eternidade para salvar o homem, que foi através do sangue dele derramado na cruz. É por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. E ali, em João capítulo 19, os primeiros versículos, a gente vê o Evangelho se manifestando, a verdade se manifestando, o poder de Deus se manifestando para salvar o homem. É por isso que Jesus diz: tenho sede, que foi aquela aflição naquele momento em que Deus fica ausente de Jesus por causa do meu e do seu pecado. Todo o pecado nosso foi colocado em Cristo, e por isso que ele é crucificado, e então ele diz: Pai, por que me desamparaste? Eu tenho sede de ti. Salmo 22 vai nos dar uma esclarecida a respeito desta fala de Jesus, quando ele disse: tenho sede, e tudo está consumado. A partir de então, há uma compreensão, pelo menos deveria ser essa, a grande verdade em todos os tempos, a compreensão do que é o Evangelho. O Evangelho, esse poder de Deus para salvar o homem, o que ele é? E dentro desse questionamento de que é o Evangelho, o que é o Evangelho,
nesse texto a gente pode identificar dois tipos de pessoas que vão interpretar o evangelho de maneira oposta, um do outro. Dois grupos de indivíduos de pessoas que irão chegar até Deus de uma maneira religiosa, tentando ou entendendo que aquilo é o evangelho. E no final eu quero e espero que nós possamos sair daqui tendo uma postura ou sendo participante de um desses grupos, conforme a sua interpretação, conforme a receptividade que você vai ter desta palavra. Você vai sair sendo membro de um determinado grupo ou sendo membro de um outro determinado grupo. Então, esses dois tipos estão caracterizados por esses dois criminosos. Esses dois criminosos aqui, relatados por Lucas no capítulo 23, nos dão uma base do entendimento que nós temos do evangelho. E Lucas narrou, se cumprindo Isaías 53 e Salmo 22, que Cristo foi crucificado entre dois salteadores. Não bastasse a zombaria das autoridades romanas e sacerdotais, sumo sacerdote, a elite dos judeus legalistas, mas parte da população zombou de Jesus enquanto ele estava sendo crucificado entre esses dois criminosos, dizendo: salvou tantas pessoas, por que não te salva, não se salva ele mesmo? Curou tantos. E neste momento manifesta-se a primeira classe de religiosos dentro da visão do primeiro criminoso. E eu quero ler para você qual foi a interpretação ou como este primeiro criminoso ou primeiro grupo se manifesta na sua concepção do evangelho. Ele diz para Jesus, versículo 39, um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra Jesus, dizendo: não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O primeiro grupo identificado aqui é aquele grupo de religioso ou de religiosos, de pessoas religiosas que vão até Cristo ou até Deus, mas não da maneira correta. Que vão para Cristo na expectativa de resolver o seu problema imediato. Que vão para Cristo para tentar solucionar algo que está incomodando a sua vida material, profissional, conjugal, relacional, enfim. Essas pessoas entendem que Cristo é alguém que pode saciar, que pode resolver, que pode acabar com um determinado problema na sua vida. É por isso que esse indivíduo aqui, nesse caso, vai para Jesus e diz: olha, se tu és o Messias, salve-te a ti e a mim também, porque eu estou sofrendo. Estou morrendo, estou sendo crucificado, os meus pés doem, as minhas mãos estão doendo também. Resolva o meu problema. A salvação que ele pede aqui não é a salvação da sua alma do fogo do inferno, não é morar na eternidade com Deus, mas é tentar com que Cristo resolva o seu problema imediato. Eu vou para um lugar denominado templo, ou igreja, ou tabernáculo, e vou na tentativa de chegar até Cristo e dizer: se tu és o Messias, salva o meu casamento. Se tu és o Messias,
salva a minha família. Se tu és o Messias, salva o meu emprego. Se tu és o Messias, me ajuda a pagar as dívidas. Se tu és o Messias, resolva o meu problema agora. Agora, eu quero agora. E eu determino que seja solucionado agora. Este é o primeiro grupo. Que olha para Cristo como uma farmácia aberta para o povo. Que você vai com dor de cabeça, dor nas pernas, e você consegue o remédio para aliviar a sua dor. Esse é o primeiro grupo de religioso, que se apresenta diante de Cristo e diz, salva nós também. Não está preocupado com a eternidade, não está preocupado com o reino, não está preocupado com os projetos estabelecidos por Deus, para que nós cumpramos esses projetos enquanto peregrinos na terra. Mas a nossa visão, a visão desse grupo é, resolva o meu problema. São indivíduos pertencentes a esse grupo de religiosos que tem como intenção buscar a Deus simplesmente para que Ele resolva o seu problema. Tu não és o Cristo? Salva de ti mesmo. Salva nós também. Ele perde toda a visão do que é a eternidade. Ele não vislumbra a eternidade. Ele não contempla as moradas, as mansões celestiais. Ele só contempla o que é imediato. É aquilo que tem que ser solucionado naquele momento da sua dor, da sua angústia. Salva a nós. E, infelizmente, o que a gente vê nesses últimos tempos, sempre existiu, né? Mas nesses últimos tempos, até para que se cumpra as profecias relacionadas à volta de Cristo, é que milhares e milhares de pessoas vão aos lugares, aos arraiais cristãos, na tentativa não de adorar a Deus, de não glorificar o nome dele, de expressar gratidão pelo que ele é, pelo que ele faz e pelo que ele fez, mas vai na tentativa de resolver o seu problema. E o pior, ainda pagam caro. E ainda pagam. Dão carro, dão casas, dão dinheiro, enriquecendo os falsos líderes. Mas vão, não na intenção de se curvar, de se dobrar diante desse Deus soberano que nos amou e que nos salvou, e dizer, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, porque mesmo nas circunstâncias adversas, mesmo na minha complexidade existencial, nas crises que me envolvem, mas o Senhor é Deus, santo, santo, eu adoro o teu nome, não pelo que eu tenho ou pelo que eu não tenho, mas eu adoro o teu nome pelo que tu és soberano, sobre os céus e sobre a terra. Não, mas ele sai em direção a um espaço denominado igreja para dizer, salva-nos, livra-nos, liberta-nos, dá-nos isso, dá-nos aquilo. Esse é o primeiro grupo de pessoas aqui representada por este homem, que olha para Cristo, mas não vê eternidade, não vê céu, não vê paraíso, não vê vida após a morte, mas ele quer somente descer da cruz. Me ajuda, Jesus, a descer da cruz. Me salva daqui. O segundo grupo é representado também por um outro criminoso, mas que tem uma visão de Jesus diferente. Primeiro, porque ele reconhece o seu estado de pecaminosidade. Começa a manifestação do poder do Espírito Santo no coração daquele criminoso, quando ele reconhece o seu estado que merece uma sentença, a pena capital. Ele diz, nem ao menos temes a Deus estando sob a mesma condenação, a mesma sentença? Porque nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, porque os nossos atos, porque o que fizemos, nós merecemos morrer por causa disso. Ou seja, a lei diz que nós somos bandidos, somos criminosos, somos assassinos, então a lei diz que temos que morrer. Então nós vamos morrer. Você nem ao menos teme, você nem ao menos está reconhecendo que os nossos atos, nós merecemos pelo que fizemos, agora a morte? Então eu vou à igreja
ou esse grupo vai à igreja e ele se curva diante de Deus, ele se curva diante de toda a legião de demônios, e ele diante de todos os irmãos, e ele brada, ele grita: Pai, eu reconheço o meu estado de pecaminosidade, eu sei que os meus atos merecem o castigo, eu mereço o inferno, mas pelo teu grande amor e misericórdia eu fui liberto, sou salvo, e então eu te louvo, eu te exalto, e eu glorifico o teu santo nome. Isso é que aquele ladrão, mesmo na cruz, está fazendo. Reconhece o seu estado de pobreza espiritual. Ele reconhece o seu estado de pecaminosidade pelo tempo que ele viveu. Ele sabia que ia morrer. Ele não grita para Jesus assim: salva-te também a mim, eu quero descer dessa cruz, estou morrendo, o sangue desce sobre o meu corpo, há uma dor terrível, me ajuda, me livra dessa crise, me livra desse problema financeiro, me livra desse problema emocional, livra o meu casamento, livra-me de tudo isso. Não, ele não tem essa postura, porque ele está contemplando aqui a eternidade, e a gente vai ver isso. Esse é o grupo que vai para Cristo não para barganhar, não para negociar, não para trocar favores ou comprar favores, mas esse é o grupo que vai para Cristo para dizer: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. E então ele volta para o seu amigo e diz: rapaz, mas você não está com a ideia, o seu juízo acabou, você não está vendo que os nossos atos merecem, nós merecemos porque cometemos erros, fomos rebeldes. Mas esse aí nada fez que merecesse. É impressionante que os religiosos diziam: ele merece morrer porque ele blasfemou contra Deus. Cristo tem que morrer. Mas esse aqui diz: não, ele não cometeu nada, ele não fez nada que deve merecer a morte. Mas ele olha para dentro de si e reconhece o seu estado, ele confessa isso, ele lança isso para fora, e então ele olha para Jesus. Agora a sua conversa não é mais com seu amigo, mas ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino ou no paraíso. Ele sabia que não ia descer da cruz, ele sabia que iria morrer. Ele sabia que a única forma para ele entrar e pertencer à família celestial, a entrar no paraíso, era reconhecer Jesus. Então, o que ele diz aqui, o que ele faz aqui, é reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele não pede para a mãe de Cristo, ele não pede para Pedro, ele não pede para João, ele não pede para Lucas, ele não pede para mais ninguém. Ele fala: Jesus, lembra-te de mim. Ele reconhece que Cristo é o caminho e não um dos caminhos, porque não existem outros caminhos, não existem atalhos, não existem desvios, só há um caminho que nos leva a Deus, é Jesus. Então ele diz: Jesus, lembra-te de mim, só tu, só o Senhor pode, a salvação só a ti pertence, a minha vida está nas tuas mãos, eu sei que vou morrer, eu sei que fecharei os olhos para essa terra, mas eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim e se lembre, que haja lembrança do meu nome, a minha entrada no paraíso. Não há outro que pode me livrar da condenação. Não há outro ser, não há outro Deus, só o Senhor. Por isso, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era uma confissão, não só de pecado, quando ele diz que os seus atos merecem, mas é uma confissão de que somente Cristo pode salvar o homem da condenação do inferno. Não há outro meio. Não tem outra maneira. Ninguém pode alcançar a salvação fora de Jesus. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não existe nenhum nome embaixo do céu, em cima da terra, entre os homens, pelos quais os homens são salvos, somente em Cristo. Paulo, escrevendo para Timóteo, na primeira carta, ele diz: Timóteo, só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O próprio Jesus, no Evangelho de João 14, diz
que ninguém pode chegar até ele se não for a Deus, se não for por ele. Só há um caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar a Deus fora de mim. O que esse criminoso, esse segundo representante desse segundo grupo faz é isso, é declarar o poder, o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Só ele pode fazer isso. Então ele grita: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele vai em direção a Cristo na sua fala, no sentido de reconhecimento, não para interesses materiais, não para resolver problemas. Não é que Deus, amados, não se preocupa com a nossa vida material, relacional, não. O Senhor é Senhor da nossa vida em todos os sentidos. Eu preciso lançar sobre Ele as minhas questões, as minhas preocupações. Eu preciso orar a Ele e dizer: Senhor, eu tenho enfrentado algumas dificuldades, e eu queria que o Senhor pudesse interferir nessa área. Eu queria que o Senhor manifestasse a Tua glória sobre a minha vida. Eu queria que o Senhor me abençoasse nesse sentido. Eu queria que o Senhor, Pai, entrasse no meu lar e transformasse o meu lar agora num lugar agradável, um lugar prazeroso, um lugar em que haja harmonia, onde a Tua palavra reine. Isso deve ser pertinente a nós. Nós devemos fazer isso, irmãos. Toda a nossa ansiedade tem que ser lançada diante dele. Mas a motivação para estarmos nos cultos, nas reuniões celebrativas, não é para pedir. A motivação não é para que ele resolva. A motivação é para declarar o senhorio dele na minha vida, na sua vida. É para dizer: Pai, Tu és Deus. Independente se amanhã eu tenho dinheiro para pagar aluguel ou não, Tu és Deus. Independente se eu fui diagnosticado de câncer e o médico me disse que eu tenho apenas um mês de vida, assim ele disse: se o senhor quiser bem, se o senhor não quiser também, eu terei mais. Mas independente desse diagnóstico, Tu és Deus. Se eu for curado, Tu és Deus, e se eu não for curado, Tu és Deus. Se eu for curado, viverei aqui nesse mundo ainda um tempo para a Tua glória, e se eu não for curado, eu entrarei na Tua glória e morarei eternamente com o Senhor. Tu és Deus. É o grupo que louva a Deus sem interesse de barganhar. É o grupo que declara o senhorio de Cristo sem esperar nada em troca. Até porque Deus já provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a prova do seu amor. Então esse é o grupo de homens e mulheres que vão até Cristo, se curvando diante do seu senhorio, se curvando diante do poder dele e declarando esse poder, independente das coisas que acontecem e que estão acontecendo ao nosso redor. É aquele que contempla a eternidade e sabe que há eternidade. Por isso que ele fala: Senhor, só o Senhor pode me salvar do inferno e me fazer morar na eternidade. Então, por isso, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele sabe, irmãos, que há um lugar para se morar após a morte. Ele não tem nenhuma dúvida. Ele sabe muito bem que existe um lugar, um paraíso para se viver. E somente Cristo pode conduzir até este lugar. Aqui não há sono da alma, aqui não há purgatório, aqui não há reencarnação, aqui não há nada que os homens inventaram para distanciar as pessoas do verdadeiro evangelho. Mas aqui só há uma verdade: morreu, ou vai para o paraíso com Deus, ou vai para o inferno sem Deus. Não adianta padre, papa, bispo, apóstolo, pastor, presbítero, diácono, qualquer um chegar e orar: morreu, ou inferno ou céu. E aquele homem, aquele criminoso, ele sabia muito bem que por alguns, daí para frente, por alguns minutos, né, ele iria fechar os olhos para essa terra e na morte. E é por isso que ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E aí para este Jesus diz: com certeza, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Hoje, Jesus, com essa declaração, quebra todo o conceito que tem sido proclamado por algumas ideologias equivocadas. Uma delas, eu citei agora, que é a questão do purgatório, que é antibíblico. Não há nenhuma passagem que diz que isso é real. Isso foi uma criação. Aqui não há nenhuma possibilidade de retornar em outras vidas até se purificar. Então, reencarnação de forma nenhuma. Aqui não tem sono da alma de forma alguma. Aqui não tem missa de corpo presente, não tem missa de 7º dia, não tem missa de 1 ano, não tem venda de indulgências. Se o parente dele for lá diante da igreja dominante e dar o seu bem, a sua fazenda, a sua casa, ou pagar, nada disso livrará a pessoa da eternidade. Fechou os olhos, inferno ou céu, ou paraíso. E o que Jesus diz para ele assim: olha, hoje mesmo, não é eu te digo hoje, não. Na original, a Bíblia diz o seguinte: Jesus assegura, hoje você estará comigo no paraíso. Você vai morar na eternidade. Você vai aguardar, desfrutando de todas as bênçãos celestiais, até que eu volte para buscar o restante do meu povo que ainda está na terra. É por isso que ele fala em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, para os seus discípulos, né? Nem se atemorize, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, mas eu vou preparar lugar, e eu volto, para que quando eu voltar, eu vou levar a minha igreja, eu vou levar o meu povo, para que onde eu estiver, eles estejam também. E aqueles que já partiram com ele, que estão no paraíso, estão desfrutando de uma paz, de uma bênção maravilhosa, aguardando a sua segunda vinda aqui, né? Para que aos outros irmãos também, ou nós, subamos. Eu quero finalizar fazendo um questionamento, e você vai embora para sua casa e você vai responder para você mesmo. Qual grupo você pertence? Qual grupo você pertence? É o grupo daquele que passou o domingo, enchendo a cabeça de tudo que é baboseira, passou o domingo se alimentando o corpo, a mente dos lixos que são apresentados pela mídia, e que tomou o seu banho e disse: agora eu vou para a igreja. Numa atitude religiosa. Vou, até porque as pessoas precisam me ver. Até porque eu não vim domingo passado. Até porque faz um mês que eu não vou e eu preciso ir. Ou então eu vou porque eu preciso resolver um problema e Deus tem que me abençoar. Ou eu e você somos parte daqueles que vêm à igreja e diz: Pai, sei que pequei. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Mas eu reconheço a tua soberania, eu reconheço o teu amor, a tua misericórdia. E eu quero me chegar diante de ti como alguém que precisa do teu perdão, que reconhece que há um lugar para se viver, e eu quero, ó Deus, viver na eternidade contigo. Mas enquanto isso não acontece, eu quero, Pai, experimentar do Senhor a cada dia, da tua palavra. Eu quero me curvar diante do Senhor e reconhecer a tua bondade, o teu poder criativo, sustentador. Senhor, eu quero estar na presença e comunhão dos irmãos, para que nós celebremos o teu nome, para que nós cantemos o teu nome, para que todo louvor seja direcionado ao Senhor, para que tudo aquilo que eu cantar revele a tua verdade e não manifeste o interesse pessoal. Eu me apresento diante de ti, ó Pai, com um culto racional, desprovido de qualquer artimanha e barganha, mas eu me apresento a ti reconhecendo que o Senhor é
Tu és Deus. Tu és Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és a essência da vida. Tu és a própria vida. Tu és o meu Pai. Tu és aquele que me libertou de todo laço do passarinheiro. Tu és aquele que me tirou do caminho da condenação. Tu és aquele que me perdoou e agora me deu vida, e vida abundante. Qual grupo você pertence? Ou você pertencia? De que lado você está? Meu desejo é que, ao sairmos daqui, amados, nós renovemos as nossas intenções. Nós renovemos, que nós busquemos de maneira sincera a presença do Pai, não pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é. Que nós adoremos o nome dEle por toda a manifestação da bondade dEle. Que a semana que já se iniciou seja, mesmo em meio a tantas lutas que nós enfrentamos, mas que seja uma semana em que minha vida, ela exalará, ela manifestará, ela testemunhará do poder de Deus na minha vida. As pessoas olharão para mim, para você, e contemplarão a glória de Deus, porque estarão vendo pessoas que foram lavadas, redimidas e que exalam o bom perfume de Cristo. Que nós saiamos daqui nessa noite com o coração desejoso de buscar a Deus com mais seriedade e com mais sinceridade. Que nós saiamos daqui, amados irmãos, amados visitantes, na expectativa e no desejo de buscar esse Deus com toda a nossa força. De não mais dar para Ele o resto. De não mais dar para Ele o lixo. De não mais dar para Ele a sobra. Se sobra tempo, eu dou. Se sobra dinheiro, eu dou. Se sobra intelectualidade, eu dou. Se sobra talento, eu dou. Mas que nós saiamos daqui dando o melhor para Deus, fazendo o melhor, adorando o nome poderoso dEle. Domingo passado nós cantamos Santo, Santo, Santo. Nós saímos daqui dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Amados, que nós declaremos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. Que Ele nos abençoe. Curva a sua cabeça em atitude de oração. E vamos falar com Ele mais uma vez para que Ele, na verdade, irmãos, Ele já tem nos capacitado. É nós que temos falhado. Ele tem nos capacitado pela Bíblia. A Bíblia está aí para a nossa disposição, para a gente conhecer mais e mais. A gente ora assim: Pai, capacita-nos. Ele já tem nos capacitado. Eu acho que a oração mais sincera é dizer: Senhor, perdoa porque sou negligente. Senhor, perdoa porque sou falho. Senhor, perdoa porque eu sou alguém que tem ouvido a Tua presença de uma maneira completamente equivocada à luz do Evangelho. Eu acho que o pedido de perdão é melhor do que pedir capacita-me ou capacita-nos. Eu me coloco, igreja, diante de Deus e testemunhando para os irmãos. O meu pedido para Deus é esse: Senhor, me perdoe. Me perdoe. Porque eu tenho tratado os teus negócios relaxadamente. Me perdoe, Senhor, porque eu tenho feito pouco diante daquilo que o Senhor tem me dado, que é muito. Me perdoe, Senhor, porque eu tenho sido alguém que não tem exalado de fato o perfume cheiroso. Mas me perdoe e me perdoe. Pai querido,
Tu és o único que pode perdoar, que pode curar a nossa emoção quando ela está sendo abalada pela tua palavra. Pai, sabemos que muitos têm percebido esta situação e neste momento estão colocando as suas vidas no teu altar para também pedir perdão ao Senhor, porque temos te buscado com propósitos e objetivos determinados pelo egoísmo, pela nossa própria vaidade, para que os nossos interesses sejam satisfeitos, buscando apenas realizar aquilo que é palpável. Ó Deus, e nós reconhecemos agora a tua soberania, a tua majestade, e te pedimos perdão. Perdoe-nos. Perdoa-nos, ó Deus, por tudo aquilo que temos feito que não tem agradado o teu coração. Que isso não seja apenas um ato e uma fala religiosa, mas, ó Pai, corações contritos, abalados e agora revestidos dessa intenção de sermos e vivermos o melhor para o Senhor, adorando, reconhecendo e glorificando o teu santo nome. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É o que nós te pedimos, com perdão das nossas faltas mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos chegando ao final, mas eu quero que nós ouçamos uma música, um solo pelo irmão Elias. E aí após eu estarei dando a bênção apostólica e desejando a você uma semana abençoada. In the name of the Jesus. Uma semana próspera, em todos os sentidos. Uma semana de milagres na sua vida. E uma semana que eu e você, juntos, adoremos o nome desse Deus maravilhoso. Irmão Elias, please